2020 acabou e como manda a tradição aqui no canal desde 2017, eu faço o meu vídeo com os melhores filmes daquele ano pra mim. E algo muito importante eu deixar ressaltado, pra mim, é minha opinião, é o meu gosto, você não precisa concordar, não tem problema nenhum. Bom, antes de eu entrar na minha lista, no top 10 em si, eu quero fazer algumas menções honrosas, sendo que a primeira delas é Aves de Rapina, ou Aves de Roupinha, que foi um filme muito divertido que saiu ali em fevereiro, que muita gente esqueceu, simplesmente ignorou, que é um filme da DC muito legal, muito surtado, tem o lance das personagens contando história de uma forma não linear que eu gostei demais. O outro filme que eu fui ver no cinema que eu quero muito falar pra vocês é Sonic, o filme do Sonic, que eu confesso que eu tava num misto de empolgação com receoso de talvez ser muito ruim, mas acabou surpreendendo, porque é um filme que tem uma alma, ele tem um coração, ele é um filme legal de ver. O Sonic é muito fofo e o Jim Carrey, ele faz um vilão muito canastrão, que muito me lembra o Jim Carrey nos tempos áureos das comédias dele, que era cheio de caras, de bocas, de exagero mesmo. E a terceira e última indicação que eu quero fazer, que num ano que a gente não teve grandes filmes de terror, Homem Invisível foi um excelente filme, porque ele pega o clássico monstro da Universal e reconta por uma perspectiva atual e muito tensa, onde a Elizabeth Moss, ela faz essa personagem desacreditada e a todo momento sendo taxada como louca. É um filme muito sobre relacionamento abusivo e sobre você acreditar na vítima. Agora sim, entrando no top 10, em 10º lugar eu vou colocar Mulher Maravilha 1984, que é um filme diferente do seu antecessor, porque se o primeiro filme da Mulher Maravilha era um filme de guerra, esse segundo filme, para todos os efeitos, é um filme de super-heróis, se fosse feito ali na década de 80, porque ele é bem diferente do que a gente imagina que ele possa ser. Ele é um filme muito mais pra cima, muito mais... Não é colorida a palavra que eu quero usar, mas é um filme muito mais vibrante, muito mais esperançoso. É algo que você não espera do filme da Mulher Maravilha, sendo que você viu o anterior. Ele ainda assim dialoga muito com o filme anterior, tanto nas temáticas, sobre a questão da humanidade, sobre a humanidade evoluir para se tornar algo melhor, que é algo que dialoga demais com 2020, sobre essa busca por empatia, sobre antes de pensar no seu desejo individual, você pensar no bem coletivo. Eu acho que Mulher Maravilha 1984 faz isso de uma forma muito bem feita, onde a Perry Jenkins pega a Mulher Maravilha e transforma no seu Superman. E além disso tem o fato de que temos o Pedro Pascal, um doce, não o maior nome de 2020 em termos de buzz que ele tá tendo em torno das suas atuações, que ele faz um vilão tão surtado, tão saído de um filme de quadrinhos, que eu acho maravilhoso. E por conta disso tudo, tem um episódio do podcast que a gente vai lançar sobre Mulher Maravilha, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Tem um vídeo que a Nathalie fez sem spoilers. É um filme muito bom, muito divertido, e por conta disso tudo que eu falei, ele merece o 10º lugar. The answer is always more. Entrando em 9º lugar está O Diabo de Cada Dia, que é um filme que, quanto à sua estrutura, lembra um pouco o Pulp Fiction, na forma como ele conta várias pequenas historietas sobre diferentes personagens, mas uma forma que eu acho mais interessante aqui do que em Pulp Fiction é que lá é algo muito episódico, enquanto que em O Diabo Nosso de Cada Dia é uma trama que vai fluindo e vai convergindo de uma forma mais natural, onde no final das contas fala muito sobre fé, sobre como o ser humano lida com a fé nas suas mais diferentes formas e como que isso causa uma questão de ação e consequência através dessa fé exagerada. É um filme extremamente brutal, extremamente violento, tenso, eu acho isso muito interessante como ele vai desenvolvendo isso. Tem o próprio narrador que ele traz um sarcasmo que vai quebrando essas situações que a gente vai vendo, além de ter um elenco gigantesco, onde os dois grandes maiores nomes pra mim é o Robert Pattinson, eu acho que ele tá muito bem, ele compõe um sujeito extremamente asqueroso, e tem o Tom Holland, que ele se afasta um pouco da figura extrema de bom moço que ele tem do Peter Parker, e ele mostra outras nuances de atuação. Excuse me, preacher. You got time for a sinner? Em 8º lugar, um filme que saiu em 2019 lá nos Estados Unidos, mas chegou aqui só no Brasil em 2020,
que é Queen and Slim, Os Perseguidos. Esse subtítulo, pra quê? Tipo, só Queen and Slim já funcionava. Mas enfim, é a estreia na direção da Melina Matsoukas, que ela dirigiu alguns episódios de Insecure, de Master of None. E aqui nessa estreia da direção, o que a Melina Matsoukas faz é desenvolver uma narrativa sobre sobrevivência, que evoca até Thelma e Louise, porque a gente acompanha um homem e uma mulher que são negros, sendo vítimas de uma brutalidade policial, e por conta da ação que eles fazem, eles se veem tendo que fugir por suas vidas. E a forma como essa fuga é feita é uma road trip que, ao mesmo tempo que é pela sobrevivência, é uma road trip deles se conectando, se conhecendo mais. É até um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que tem esses momentos tão singelos, tão bonitos entre os dois, a gente sabe o que eles passaram e do que eles estão fugindo, o que traz uma carga de mensagem, de denúncia extremamente atual. Em sétimo lugar, temos Spike Lee com Destacamento Blood, que é um filme que acompanha um grupo de soldados veteranos da Guerra do Vietnã voltando para o local de batalha para recuperar os restos mortais de um colega. O que o Spike Lee faz com Destacamento Blood é algo muito sintomático também para 2020, porque ele expõe a ferida e ele critica tanto o governo norte-americano em relação à Guerra do Vietnã, mas também em relação às figuras, as personas negras que compõem essa história e os soldados negros que foram tratados como omissão. É um filme longo, é um filme nem um pouco sutil no que ele está criticando, no que ele está abordando, e traz uma excelente atuação do Delroy Lindo, que ele traz monólogos poderosos. Ele é o sujeito mais afetado por aquela guerra no passado, que quando ele se vê de novo em torno disso, traz todas essas memórias extremamente dolorosas para ele do passado, que eu super acho que ele vai ser indicado ao Oscar de 2021 por conta dessa atuação. Só não digo que ele ganha por conta do Chadwick Boseman, que ele tá tanto nesse filme quanto na Voz Suprema do Blues, mas aqui eu até abro esse parênteses para falar um pouco do Chadwick, é que em A Voz Suprema do Blues, eu acho que por aquele filme, por aquela atuação, ele vai ser indicado, mas não é um filme que vai entrar na minha lista de melhores do ano, porque eu não acho que, quanto filme, ele se sobressai. Mas já que eu tô falando do Chadwick, aqui em Destacamento é até uma homenagem póstuma, eu sinto, o que o Spike Lee acaba fazendo, porque ele não sabia da condição do ator que faleceu em 2020 por conta do câncer que ele tinha, é que a forma como o personagem do Chadwick é filmado, ele torna-se quase que como uma figura etérea, uma memória divina para esses amigos. Eu acho que é algo muito lindo, acho que é muito bom. O Destacamento Blood tá aqui em sétimo lugar. Em sexto lugar, Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, que é um filme em que a diretora, que é a Elisa Hitchman, ela constrói algo que é pouco verbal, pouco conflito, pouca ação. É um drama muito mais sobre sentimentos internalizados, porque o que a gente acompanha é a história da Autumn, que é uma adolescente que descobre que está grávida. Ela é de uma cidade da Pensilvânia, que não vê com bons olhos aborto, e por conta disso ela vai junto com a prima até Nova York buscar ajuda profissional para conseguir realizar o seu aborto. Nunca, Raramente, no começo, era um filme que eu não estava entendendo muito bem qual era a do filme, mas na hora que clicou, eu falei, caramba, a gente tá vendo uma road trip que é extremamente introspectiva, e até nesse ponto eu acho que talvez lembre um pouco o que a gente acompanha em Queen and Slim, só que Queen and Slim é movido pelo conflito, é movido pela ação desses personagens tentando sobreviver, enquanto que Nunca, Raramente é um filme muito mais silencioso, muito mais quieto. Você tenta entender o que aquela personagem está passando, ela guardando tudo pra si, enquanto ela tem que lidar com a sociedade que a todo momento a julga, a condena, a oprime. Eu acho que o filme ele é muito importante no que ele dialoga e na forma como ele dialoga. Eu, quanto homem, me senti tocado e emocionado por conta do filme, mas eu imagino que é um filme que deve ser muito mais profundo para mulheres. E até mesmo o título, que é meio estranho, que é Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, durante o filme chega num momento que você entende o que significa esse título, e quando você chega nesse momento, a carga emocional é extremamente forte, e é uma das grandes surpresas de 2020 para mim. Don't you ever just wish you were a dude? All the time. Em quinto lugar, Amarelo é Tudo Pra Ontem, que é um documentário que eu fiquei maravilhado de ter assistido. Tem um vídeo inteiro no canal sobre ele, eu vou deixar aqui no cardzinho se você quiser ver, mas é um documentário que fala sobre o álbum Amarelo do Emicida, sobre o show no Teatro Municipal e sobre todas as referências que estão
inertes e carregadas dentro desse álbum. Você não precisa conhecer o Emicida, você não precisa conhecer o álbum para aproveitar esse documentário, porque ele é quase como se fosse uma aula de história pra gente, porque todas essas referências, elas partem de mudanças, de pontos, de pessoas que foram moldando a história negra brasileira, que é algo que a gente não tem nas escolas. E a forma como o documentário mostra isso de forma didática, é quase como se fosse um vídeo essay, porque tem narração, aí tem imagens históricas, tem música, tem ilustração, tudo isso é para compor e mostrar pra gente que aonde o Emicida chega em Amarelo no Teatro Municipal, houve 100 anos de história anterior que possibilitaram chegar a esse momento. E eu acho que é uma aula de história maravilhosa de ser assistida e de ser apreciada. É um filme extremamente emocionante e, mais do que isso, é um resgate da nossa história negra brasileira, que, como eu disse, é algo que muitas vezes as pessoas simplesmente ignoram, mas que não pode ser ignorado, tem que ser lembrado, é tudo pra ontem. Tem um velho ditado iorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. Em quarto lugar, As Ondas, que é um outro filme de 2019 que só veio chegar aqui no Brasil em 2020, que é do Trey Edward Schultz, que é o mesmo cara que dirigiu em 2017 Ao Cair da Noite, que é um filme de terror muito interessante. Só que aqui ele não constrói necessariamente um filme de terror, aqui é um drama sobre uma família que é acometida por uma tragédia e tendo que recomeçar a vida após essa tragédia. E é algo muito curioso que As Ondas é quase como se fosse dois filmes dentro de um único filme, porque o primeiro filme, ele é frenético, ele é energético, a gente acompanha o filho dessa família e o cotidiano dele, a rotina puxada, o esporte que ele pratica, a namorada, o pai que sempre tá cobrando ele, e a câmera, eu acho que ela é um outro personagem muito grande dentro desse filme, mas talvez mais nesse começo, porque ela, a todo momento, ela tá girando em torno das situações, ela tá cobrindo esse personagem o tempo todo, e é algo que vai te consumindo quanto espectador, porque vai te deixando tenso, parece que o garoto em nenhum momento tem um respiro, mas é algo que vai consumindo a gente quanto espectador assistindo, que chega num ponto que é quase como se fosse a quebra da onda, porque o filme tá indo todo nesse processo forte, rítmico, frenético, quase como se fosse a onda se formando, e aí quando a onda quebra, e aí meio que o aspect ratio muda, ele fica 4:3, ele fica letterbox, vira um outro filme, vira muito mais um filme íntimo sobre a outra filha dessa família, a filha mais nova, que quase sempre é meio que deixada de lado no primeiro ato. As Ondas são esses dois filmes juntos num só, que fala muito sobre pessoas negras tendo que ser excelentes o tempo todo, sobre a cobrança excessiva, sobre paternidade e sobre reconstrução, sobre reconstruir através de uma tragédia. E eu acho que por conta disso tudo, As Ondas está aqui em quarto lugar. Entrando no top 3, em terceiro lugar, levando o bronze, está As Mortes de Dick Johnson, que é um documentário inusitado, porque é sobre uma filha falando sobre a morte do pai. O que é inusitado disso é que o pai ainda não morreu e a filha, que é a cineasta que está fazendo esse documentário, está matando o pai de diferentes formas em cena, só que encenando. Só que As Mortes de Dick Johnson é um documentário que, por mais que ele tenha esse tema sobre a morte, é muito mais sobre a vida, sobre enaltecer a história do pai dessa mulher, que é o Dick Johnson, que é algo muito bonito que acaba fazendo, porque acaba se tornando muito mais uma carta de amor da filha para o pai, sobre essa história pela qual ele passou, sobre as memórias dele, já que ele está passando por um processo que ele está sofrendo de Alzheimer, então ele está cada vez mais esquecendo das coisas. É a filha resgatando as memórias desse pai, ao mesmo tempo que também é uma carta de amor desse pai para essa filha, sobre esse legado que ele deixa para ela, enquanto ele mesmo decide participar desse documentário e ele é filmado morrendo das formas que é mostrado, que é algo que eu já comentei aqui no canal algumas vezes. Se vocês já acompanham há um certo tempo, vocês sabem que a morte é uma coisa que eu temo muito, é algo que eu não sei lidar direito. Eu nunca tive pessoas extremamente próximas a mim que morreram, mas é algo que eu tenho muito medo de lidar. E eu acho que As Mortes de Dick Johnson é um documentário muito interessante que aborda sobre isso, sobre
o que a gente deixa pra trás quando a gente morre, sobre como a gente toca as pessoas durante a vida, que é uma coisa que vai estar no outro filme que eu vou comentar logo menos, mas eu achei que a forma como tudo isso é feito é tão singelo, é tão bonito e principalmente bem humorado. Eu acho que isso é algo mais inesperado dentro de Dick Johnson, porque por mais que ele trate sobre esse tema que é bem sério até, e bem dolorido, bem doloroso, é feito de uma forma tão leve, tão simpática, tão bem humorada, que em diversos momentos, conforme eu tava assistindo, eu me pegava dando risada alto mesmo, ou chorando, porque ele consegue juntar tão bem essas coisas e mostra que o final da vida, por mais que seja algo triste, não é algo que deve ser tratado como algo necessariamente ruim. Em segundo lugar está The 4-Year-Old Version, que é um filme sobre uma dramaturga que fez sucesso no passado. Ela busca encontrar um novo sucesso, só que ela acaba não encontrando, e talvez ela ache que o caminho dela esteja no fato dela se tornar uma rapper. O que a Rada Blank faz aqui ela conta essa história em que ela escreveu, ela dirige, é o filme de estreia dela, ela produziu, além do fato dela estar fazendo a personagem principal. E eu acho que o que ela faz nesse filme é um retrato muito interessante sobre propósito, sobre você ter feito sucesso e você achar que a sua vida é aquele sucesso que você tem que sempre voltar atrás, você sempre tem que alcançar de novo, sendo que pode não ser isso, pode ser você encontrar um novo propósito chegando aos 40 anos, que tá tudo bem, que é uma coisa que eu sinto que a sociedade coloca muito nas nossas cabeças, que você termina o colégio, você já tem que entrar numa faculdade, que você sabe que faculdade é essa, que você já vai sair empregado e você vai ter uma carreira de sucesso. E se você não encontrar essa carreira de sucesso, você nunca vai ser bem sucedido. Quando na verdade isso não é real. Você pode sair do colégio e não saber o que fazer. Tem gente que vai passar a vida toda sem saber o que fazer. Vai ter gente que vai encontrar o propósito, o objetivo, quando for mais velho, e tá tudo bem, não tem problema nenhum você estar vivendo conforme você vai encontrando esse propósito. E às vezes o propósito pode ser uma pessoa chegando nos 40 anos e virar uma rapper em que ela vai falar sobre situações que a tocam, sobre o cotidiano dela, sobre coisas que ela vê. Que eu acho que por mais que fale sobre rap ou 4-Year, eu acho que ele acaba falando sobre a vida mesmo, e às vezes até mesmo a indústria cinematográfica, que tem até um diálogo interessante sobre justamente gentrificação e sobre a tentativa de embranquecer histórias que são contadas por pessoas negras, que é muito bem feito. Até mesmo isso pode ser extrapolado para a própria questão de Hollywood, do Oscar, que ano passado mesmo tivemos várias diretoras incríveis que não tiveram sequer seus filmes indicados, mas homens brancos que estão contando as mesmas histórias há anos fizeram. E eu acho que The 4-Year-Old Version é um filme excelente por conta disso tudo. Yo, here's a little story about a girl who's black. Let's add some asthma attacks from all the courtyard crack. Yo, no happy blacks in the plot lines, please. But a crane shot a big mama crying on her knees. E o meu primeiro lugar, provavelmente essa altura do campeonato vocês já devem saber qual é um filme que mistura o terceiro e o segundo lugar, que é Soul, o novo filme da Pixar, que eu confesso que eu tava empolgado pra ver, mas é um filme que superou demais as minhas expectativas, porque ele pega a questão da alma, da morte, junto com a questão do propósito, e conta uma história sobre a vida, sobre viver, e é uma coisa muito bonita como ele faz isso. Os co-diretores, que tem o Pete Docter, que é o cara que fez Divertidamente, que lá é um filme que ele pega a questão dos sentimentos e consegue das emoções e transpor isso visualmente pra gente. O que ele faz aqui em Soul, eu acho que é até um nível além de complexidade. Aqui ele tem que pegar algo que é, em certo nível, tão ou mais intangível quanto as emoções, que é a alma, e conseguir transpor isso visualmente pra gente. E a forma que ele encontra de contar essa história, ela não consegue funcionar nos moldes que a Pixar está tão acostumada, que é contar uma história que atinge o público infantil ao mesmo tempo que emociona o público velho. Eu sinto que o que acaba sendo feito em Soul é muito mais focado para um público mais adulto mesmo. E daí vem essas questões todas que eu tô falando sobre alma, sobre morte, sobre propósito. E a figura do Joe dentro do filme, ela é muito boa para mostrar isso pra gente. Tal qual o Joe tem a Rada mesmo do 4-Year-Old Version, que é justamente ele achar que o propósito a vida toda é se tornar esse grande músico. Mas se você tá sempre com
correndo atrás da baleia branca, citando o Moby Dick. Quando você encontra a baleia branca, o que vai ser da sua vida a partir daquele momento? É você saber aproveitar as pequenas coisas, é você saber aproveitar a vida, que eu acho que é justamente a mescla desses outros dois filmes que eu falei. Soul é maravilhoso, Soul é incrível. Soul, pra mim, é uma animação perfeita, é uma das melhores animações da Pixar. E eu acho até curioso porque a Pixar começou 2020 entregando Dois Irmãos aqui no Brasil, que eu fiquei extremamente decepcionado com o filme, porque é a Pixar sendo automática, enquanto que Soul, ela clama personalidade, ela chama a atenção o tempo todo. É um filme extremamente emocionante. Eu falei do Pete Docter, mas também tem o Kemp Powers, que ele fez a co-direção, e muito do que a gente vê da representatividade dentro desse filme parte do Kemp Powers. A própria cena da barbearia, que é uma cena tão singela, tão simples, é o cara indo cortar o cabelo e conversando com as pessoas, falando sobre a vida dele, descobrindo sobre aquelas pessoas com a qual ele sempre via ali, mas ele nunca parou para conversar de verdade. Só que dentro dessa banalidade, Soul encontra uma poesia tão bonita. É basicamente um jazz sobre a vida esse filme, essa animação. Nossa, Soul é tão maravilhoso que é impossível não colocá-lo aqui em primeiro lugar. Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse: "Tô procurando um negócio, um tal oceano." "O oceano?" o ancião falou. "Você está no oceano." "Isso", disse o peixinho. "Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano." E é isso, pessoas. Esses são meus filmes favoritos de 2020. Você concorda, discorda? Pra você, qual é o seu filme favorito? Aquele que vai ficar em primeiro lugar? Deixa aqui embaixo nos comentários e por quê. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, o bolinho tá aparecendo aqui do ladinho. Clica, se inscreve, faz parte do Bilheterama. Deixa aquele like se você curtiu o vídeo, eu agradeço de coração. Isso ajuda bastante o Bilheterama a crescer. Mas se você não curtiu, deixa o dislike mesmo, não tem problema. Ativa o sininho pra receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente.